Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula. Nós estávamos falando a respeito dos resumos de artigo, né? E agora a gente vai dar sequência aqui, seguir falando a respeito desses resumos. Então, aqui destacando um pouquinho melhor, né? Por exemplo, um resumo indicativo. Como é que ele seria? Ele basicamente ele vai apontar para o leitor o que ele vai encontrar no texto, porém ele não apresenta resultados, né? Por esse motivo ele é mais fácil de ser preparado. Então aqui alguns exemplos de resumos indicativos, né? Então a gente tem aqui esse exemplo, um resumo indicativo, né, da recuperação e impacto de produção científica. Então ele traz aqui um texto corrido, né? Eu sugiro aqui que você nesse momento você faça uma pausa nesse vídeo nosso e faça a leitura desse texto. Então você percebe aqui que ele vai trazendo o texto de uma forma corrida, de uma forma coerente, tá? Porém, ele não apresenta resultados. Tá? Então, o resumo indicativo ele tem essa característica. Sugestão minha, faça uma pausa no vídeo e faça a leitura desse resumo, para vocês pegarem bem a essência dele. Já o resumo informativo, conforme eu já tinha falado, ele tem um aspecto de um mini trabalho. Então, olha lá, conforme eu disse, ele é como se fosse o trailer do filme. Então, cada frase ou cada conjunto de frases vai ser uma parte do seu trabalho. Então, ali dentro dele você tem os objetivos de forma muito clara, a metodologia, os resultados, a conclusão. Então, tudo fica muito claro. E caso não exista, verifique, né, nos artigos já aprovados o tipo de resumo mais predominante entre os trabalhos, que é aquela sugestão que eu sempre faço para vocês. Aqui um exemplo de um resumo informativo. Então, basicamente, vai ser isso aqui. Né? É muito fácil de fazer. Você já vai estar com o seu trabalho pronto. Então, basta você destacar ali quais são os objetivos do trabalho, quais foram os métodos utilizados, quais foram os resultados alcançados e qual foi a conclusão. Quase que vira, né, um Ctrl+C, Ctrl+V. Você não pode fazer simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V, porque o resumo ele precisa ser harmonioso. Então, você precisa concatenar as palavras, as frases, de forma harmoniosa. Se você simplesmente pegar um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo e colocar no seu resumo, vai virar um Frankenstein, né? E você não quer isso. Então você pode até fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mas depois você vem ali, dá aquele toque, dá aquela reescrita no trabalho para ficar bem concatenado esse seu resumo. Conforme havia dito, então nós temos os resumos narrativos, né, que vai explanar de uma forma concisa e objetiva uma narração do trabalho. E por fim tem os resumos estruturados, né, que é aquele bem subdividido por tópicos, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, né, do que seria um resumo estruturado. Então, num resumo estruturado, você vai ter ali de uma forma bem clara, né, objetivo, fonte dos dados, seleção do estudo, coleta dos dados, a síntese dos resultados, as conclusões. Então, é basicamente ali o seu trabalho estruturado, ok? Bom, pessoal, depois disso, o que eu faço? Desejo muita sorte para vocês, tá? Que vocês consigam praticar, né, a escrita desses resumos. Uma sugestão que eu faço, e até vou deixar aqui logo mais na atividade, é que você baixe alguns artigos, faça a leitura desses artigos e tente fazer o resumo desses artigos. Tá? E depois verifique se aquele resumo que você redigiu bate com o resumo feito pelo autor do trabalho. Tá? A melhor forma para vocês praticarem é treinando. Então, façam esse exercício, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos falar a respeito das palavras-chave. Gente, depois do título, a palavra-chave é a segunda parte mais importante do seu trabalho que vai auxiliar o seu trabalho a ser encontrado pelas ferramentas de busca e, consequentemente, lido e citado. Então, a palavra-chave ela é a chave para o sucesso, né? Não à toa, né, ela recebe esse nome, palavra-chave. E aí começa o problema. É uma escolha muito difícil, tá? Como que eu posso escolher
as palavras-chave. Então, geralmente, o que acontece? Essas palavras-chave, elas são solicitadas durante a submissão do artigo. Então, para facilitar a vida do autor do artigo, a maioria dos templates de artigo eles já cobram a palavra-chave, porque aí, durante o processo de submissão, a revista já vai te cobrar, tá? E aí a pessoa que cuida dessa parte, ela já vai verificar se aquelas palavras-chave suas realmente estão coerentes. Então ela serve como forma de classificação e eliminação do seu trabalho. Se você não teve um zelo ali com as palavras-chave, possivelmente seu artigo pode ser rejeitado, tá? Alguns periódicos hoje em dia, eles já têm até delegado essa função de escolha de palavra-chave a profissionais da área, biblioteconomistas no caso, tá? E aí, juntamente com o título, a palavra-chave ela tem que facilitar a indexação do artigo, ou seja, se o artigo ser encontrado, citado e lido, ok? Basicamente, né, qual é o segredo das palavras-chave? Primeiramente, a palavra-chave precisa identificar o conteúdo temático. Então, você ter uma palavra-chave que identifica o tema é importante. Indexar o trabalho nas bases de dados, isso aqui é outro fator importantíssimo da palavra-chave, é graças a ela que seu trabalho vai ser buscado e encontrado. Possibilitar sua rápida localização e recuperação. Aqui vem um segredo. Se você usar palavras-chave muito complexas, termos complexos, nomes, talvez terminologias em inglês, no caso de uma redação de artigo em português e por aí vai, isso pode complicar o seu trabalho ser encontrado. Então a palavra-chave precisa ser uma palavra curta, uma palavra rápida, uma palavra de fácil redação, de fácil digitação, tá? E aí, por fim, ela vai auxiliar o leitor na seleção do seu material e facilitar a composição do índice de assuntos para cada volume de um periódico, tá? Então, a palavra-chave, você vê que ela vai muito além de simplesmente você escolher qualquer palavra para representar o seu artigo. Então, tem toda uma técnica, tem toda um rigor ali por trás desse processo de escolha da palavra-chave. Então aqui, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo. Então a gente tem aqui um título de artigo com as respectivas palavras-chave. Então vamos lá. Olha o título do artigo: Doença periodontal na gestação e baixo peso ao nascer. Observem o título, observem as palavras-chave. Pessoal, verifiquem, observem que as palavras-chave são diferentes das palavras utilizadas no título. Olha lá, ó, fala em doença no título. Não tem doença aqui. Fala o tipo da doença no título, doença periodontal. Não tem doença periodontal na palavra-chave, tem periodontite, tá? Na gestação. Aqui a gente não fala hora nenhuma na gestação. E aí ele fala, e baixo peso ao nascer. A partir desse ponto aqui, ele associa duas palavras a essa terminologia. Prematuro, porque via de regra em uma gestação com nascimento prematuro, o bebê nasce com baixo peso. E recém-nascido de baixo peso, que é diferente de baixo peso ao nascer. Então percebam que é basicamente a mesma coisa dita com outras palavras. Então esse é o grande segredo das palavras-chave. Você pode aproveitar o próprio título e utilizar terminologias, palavras que vão potencializar mais ainda o seu trabalho ser alcançado, porém sem repetir as mesmas palavras do título. Por que eu não devo repetir? Se eu repetir, eu estou cometendo um pecado capital? Não. O problema é que, olha aqui, ó, esse trabalho aqui. Se eu digitasse a palavra gravidez, eu não encontro esse trabalho pelo título, tá vendo? Não tem o nome gravidez no título. Tem gestação, não tem gravidez. Então observem aqui, se eu digito lá no Google gravidez, eu já encontraria esse trabalho porque está na palavra-chave. Então esse é o segredo da palavra-chave.
Olha lá, ó, fala de doença periodontal. Então, se eu digitasse periodontite, eu não acharia esse trabalho, porque está falando doença periodontal. Porém, como tem a palavra-chave periodontite, eu consigo achar o artigo. Então, essa é a grande função da palavra-chave e por isso que você não deve utilizar palavras repetidas, ok? Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui nesse bloco. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!